Câmara de Bauru recebeu uma audiência pública para tratar dos contratos que a Prefeitura mantém com organizações sociais que prestam serviços na área da saúde. A idealizadora do encontro é a vereadora Estela Almagro. Vereadora, qual que foi a principal motivação para realizar esse encontro, que contou aí com a participação de secretários municipais também? É, na verdade, uma preocupação crescente e que não começa apenas com a área da prestação do serviço de saúde em si, que é considerada essencial, mas desde o mandato anterior, nós temos no nosso mandato tido a preocupação de discutir os contratos com empresas terceirizadas em serviços públicos essenciais, como a vigilância, por exemplo, e também o terceiro setor em ações dentro da assistência social, da saúde, da educação. Por quê? Porque é crescente a participação dentro da execução desses serviços tidos como essenciais pela Constituição por parte dessas entidades. O escândalo da Mahatma Gandhi, com a proporção que ele ganhou, levou a uma reflexão obrigatória aqui dentro do Poder Legislativo e que precisa ter o mesmo grau de preocupação por parte do Poder Executivo. Então, o debate sobre a régua que se mede, os critérios em que essas OSCs são certificadas ou qualificadas para atuarem em contratos públicos, e alguns deles milionários, tem também que ser estendido como uma preocupação do comportamento do poder público ao contratá-las e qualificá-las. Por quê? A maior parte dos escândalos que envolvem investigações envolvendo a GAECO, Polícia Federal, a descoberta de propinodutos em relação a alguma dessas entidades, né, os rescaldos que deixam para trás, deixando trabalhadores e famílias inteiras sem direitos reconhecidos, com dívidas, com pendências, como várias dessas que já passaram pela cidade, a quase totalidade tem suas contas aprovadas. Então, os critérios, os mecanismos tradicionais de se verificar se o serviço está adequado ou não, se essas empresas trabalham com práticas que são saudáveis ou não para a gestão pública, tem que ser para além do que as regras hoje prevê. Hoje nós temos lei municipal e temos decreto municipal. É o bastante? Não é bastante. É só nós vermos a Mahatma Gandhi. É só nós vermos os escândalos que já aconteceram com outras entidades também do terceiro setor. Então, é preciso pensar-se na régua ética que a gente mede a gestão, a fiscalização e a efetiva contratação. Chamou a nossa atenção, por exemplo, que entre as 35 entidades hoje qualificadas para atuarem nos certames licitatórios se encontram empresas que têm dívidas, que se tornou aí escândalos, deixando aí famílias inteiras desassistidas em prestação de serviço de saúde, onde duas coisas extremamente graves aconteceram. Quem trabalhou não recebeu e a população que precisava do serviço deixou de ser atendida. É exatamente o que está acontecendo agora com o imbróglio jurídico em torno da intervenção na Mahatma Gandhi, onde o serviço de atendimento estendido nas UBSs deixou de ser feito, porque o caminho mais fácil foi adotado pela administração. Ou seja, até que nós tenhamos uma melhor compreensão jurídica do que fazer, manda todos os trabalhadores sem receber para casa e deixa a população sem o atendimento necessário do horário estendido nas UBSs. Então, nós faremos uma segunda audiência, porque nós estamos fazendo um artigo 18, onde nós queremos discutir uma série de pontos fundamentais e estratégicos, mas que não fique somente no blá, blá, blá. A gente quer no papel para que a gente possa, sentando à mesa, e nós já pedimos, que nesta, os gestores e fiscais dos contratos hoje existentes possam também estar conosco. Nós precisamos mudar o patamar com que a gente discute, contrata, faz os editais, cria os termos de referência e assina contratos com essas entidades. A Avante Social é um exemplo desses. Você tem ali um contrato de mais de 20 milhões ano para uma entidade que supostamente só vai ficar com o paciente por 24 horas e depois vai encaminhá-la para uma tal unidade de referência de Bauru que não existe, que não foi criada. E você tem ali repasses anuais previstos dentro de um debate que, salvo o melhor juízo, a interpretação levará a repasse de novo, a reincidência desse repasse anualmente para essa mesma entidade. Então, são conflitos porque esse contrato acabou de ser prorrogado. Então, isso é muito grave e a gente precisa cobrar, fiscalizar e acompanhar de perto. Vereador, outro ponto que você colocou para o secretário de Saúde foi em relação ao planejamento da Prefeitura para terceirizações na área da saúde, né? Fala para o pessoal o que ele te respondeu e o que você achou desse posicionamento dele.
Acho conflituoso. Por quê? Porque ainda que ele não intencione essas terceirizações, não me parece ser o caminho escolhido pela prefeita Suelen Rosim, que é quem tem a caneta na mão. Então, num segundo momento, apesar de ter dito não, não há, num segundo momento ele deixa claro o seguinte, não há, até o momento, nenhuma provocação por parte da prefeita, desde que ele chegou, ou da equipe da prefeita, em apontá-lo para esse caminho. De qualquer maneira, algumas atitudes, logo depois da chegada da Avante para a UPA do Meridota, de levantamentos que pareciam muito similares à criação de um termo de referência que pudesse precificar uma eventual terceirização de serviços, já foi sentido por servidores, pelo sindicato e tem sido acompanhado pelo nosso mandato. Então, apesar da garantia do secretário aqui, fica um segundo momento onde ele aponta que até o momento a prefeita não fez essa indicação. Nós, de nossa parte, já aprendemos na gestão anterior da prefeita que essas decisões costumam ser monocráticas, construídas em cima da hora, sem debate coletivo, sem escuta social e atropelando-se a manifestação do Conselho, que é órgão deliberativo. Então, todo cuidado é pouco para uma gestão que se preocupa muito pouco com a democracia e com o controle social. Perfeito, vereadora, agradeço sua participação aqui com a gente e vocês podem continuar acompanhando a cobertura completa das atividades no plenário aqui da Câmara pela TV Câmara Bauru.